Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de agosto, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós estamos iniciando a era dos profetas maiores, isso mesmo, e vamos iniciar com o livro de Isaías, né? Esse profeta extraordinário e que viveu em Judá. Ele casou-se e teve filhos, ele relata isso lá em Isaías 8:3, né? O nome da esposa dele é falado lá como profetisa. E ele tem 2 filhos, são 66 capítulos, né? E você deve estar imaginando, se tem profetas maiores, tem profetas menores. E profetas maiores não é pela grau de importância do profeta ou altura, não, é pela quantidade de conteúdo que ele escreveu, né? Quanto mais o livro grande for, ele é considerado profeta maior. Menor quantidade de escrita, profeta menor. Então, você já pode ver pelos 66 capítulos, né? E tem capítulos longos aqui em Isaías. E Isaías vai incentivar, né, o povo à lealdade ao Senhor, daquelas que viviam naquela época dele ali em Judá, que futuramente vão para o exílio babilônico. Já falamos dos dias do profeta Isaías, quando nós vimos, né, os reis de Judá, os reis de Israel. Então, esse contexto aqui de Isaías não é um contexto histórico novo. Ele é escrito nos reinados de Uzá, Jotão, Acais, Ezequias, que foram reis de Judá. E ele vai ser compelido, né, aqui todo o conteúdo, e vai ser trazido como profecia do profeta Isaías, mas dentro desse contexto dos reinados desses reis que nós já vimos lá nos livros de reis, de crônicas. Aqui também nós vamos ver que o ministério de Isaías, ele pode ser dividido em 5 segmentos, né? Primeiro, ele vai trazer aqui no livro profecias com julgamento à Síria. Depois você vai ver a coalizão entre Síria e Israel, a destruição de Samaria, que vai ser trazida aqui por Isaías, a invasão de Judá, o cerco de Jerusalém, né? Julgamento e até restauração na Babilônia. Então você vai ver que o livro dos profetas vai trazer muita profecia no sentido de julgamento mesmo, porque o povo estava distante de Deus. Então, o mapa eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, Rubenita Leão, né? Eu sempre disponibilizo no Instagram, no TikTok, assim você pode ver com mais calma os detalhes desse livro, ter essa visão panorâmica dos 66 capítulos. Então, sem maiores delongas, vamos ver qual foi a mensagem proferida pelo profeta Isaías, né, ao povo de Judá durante esses reinados. E ele começa dizendo, visão de Isaías, que era filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, capital era Jerusalém. Então vamos tornar a frisar isso, não é? Falamos a respeito disso, Reino Norte, Reino Sul. Estamos falando aqui nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias,
reis de Judá. Então, aqui nós temos o contexto de 2 Reis 15, 2 Crônicas 26, 2 Reis 15, 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, 29, 32. É o contexto do livro de Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono e a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, pois carregado está de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por quê? A vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisas sãs, senão feridas, contusão, chagas, inflamações, uma e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está desolada, assolada, com as cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranho. As filhas de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De quem serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocausto de carneiro, de gorduras de animais cevado. Não me agrado do sangue de novilho, nem dos carneiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também festa de lua nova, sábados, convocação da congregação, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Religiosidade. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Sabe o que é isso? É ir à igreja e não ter vida transformada. Aconteceu aqui com o povo. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo-me de vós. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel?
Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicida. A tua prata se tornou tua escória e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defende eles o direito do órfão e não pega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, poderoso ele é de Israel. Tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa nas tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituirei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores, pecadores, serão ajuntados e destruídos, e os que deixaram o Senhor perecerão. Vós vos envergonhais dos carvalhos que cobiçastes, serei confundido por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem apague. Capítulo 2, ele vai falar sobre a glória futura de um Israel espiritual. Palavras que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, que era sua capital. No último dia acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No cume do monte se elevará sobre os outeiros e eles influenciarão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que vos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre o povo e corrigirá muitas nações. Estas se converterão às suas espadas e renrelas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção do Oriente e são agoeiros como filisteus e se associam como filhos de estranho. A sua terra está cheia de prata e ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhe perdoarás. Vai, entra nas rochas, esconde-te do pó, antes do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Você sabia que ele está fazendo menção a Apocalipse 6,15? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos e contra todo o que se exalta, seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados.
contra os navios de Tarse, contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos todos serão destruídos. Então os homens se meterão na caverna, nas rochas, no buraco da terra, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Naquele dia, os homens lançarão os outeiras e aos morcegos, aos ídolos, as partes dos seus ídolos de ouro que fizeram antes eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas da rocha e pelas cavernas das penhas ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Capítulo 3, julgamento de Judá e Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento, o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito, dar-lhe-eis menino por príncipe e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser, na casa do seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob o teu governo essas ruínas, naquele dia levantará este a sua voz dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada, Judá caída. Portanto, a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma publicam o seu pecado. E não encobrem, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo que bem lhes dirá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mas mal lhe virá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos o fizeram. Os opressores do meu povo, as crianças, as mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispôs para pleitear e se apresentar para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumiste esta vinha, e o que roubaste do pobre está na vossa casa. Que há convosco que esmagueis o meu povo e moeis a face do pobre, diz o Senhor dos exércitos, e o julgamento sobre as filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, andam de pescoço emproados e olhares imprudentes, andam em passos curtos, fazendo-te ornamento dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor os enfeites, os anéis dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, os amuletos, as caixas de perfumes, os sinetes, as joias pendentes do nariz, o vestido de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas,
os atavios dos cabelos, os véus grandes, será em lugar de perfume, haverá podridão. E por cima da corda, em lugar de crespadura de cabelo, haverá calvície. E em lugar de veste suntuosa, cilício. A marca do fogo em lugar de formosura. E os seus homens cairão à espada, e todos os valentes na guerra. E as suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Mas não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe.